com muita alegria que estou aqui mais uma vez, trazendo a poderosa palavra de Deus. E eu peço a você que abra sua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 1, que tem muitos ensinamentos muito importantes. A partir do versículo 27, lá no finalzinho do capítulo 1, nós vamos ler do 27 até o final. Assim diz, posso ler? Não, estou procurando, pois procurem. Procurem até achar. Filipenses fica ali vizinho de Colossenses, vizinho de Efésios, está por ali, as cartas de Paulo. Nós vamos navegar nas águas da palavra em nome de Jesus. Amém? Pronto? Filipenses capítulo 1, versículo 27, diz assim a palavra de Deus: não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes, num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles isso é sinal de destruição, mas para vocês de salvação. E isso da parte de Deus, pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar e agora ouvem que ainda enfrento. Meus irmãos, esse texto, ele nos leva a um lugar mais alto. Esse texto, ele nos convida a olhar para cima. Esse texto, ele nos convida a subir ao monte. Esse texto, ele nos convida a receber uma visão de Deus sobre as coisas da terra. As coisas da terra, elas são reais, são verdadeiras. Nós estamos acostumados a lidar com elas. O sol nasce, o sol se põe, nós trabalhamos, recebemos o dinheiro, pagamos, compramos, negociamos, trabalhamos. Essas são as coisas da terra. O apóstolo Paulo, ele nos chama, através desse texto, a olhar para o céu, a subir até um lugar mais próximo do céu e de lá observar as coisas da terra e agir de forma que agrade a Deus. Tenho certeza que se você abrir o seu coração, essa palavra vai trazer princípios que podem sim mudar a sua realidade. Esse texto, ele é escrito para uma igreja na cidade de Filipos. Essa igreja, ela foi fundada por Paulo na sua segunda viagem missionária. Todos sabem que Paulo realizou 3 viagens missionárias. A primeira viagem missionária, ele tem por companheiro Barnabé. Barnabé vai ali com Paulo e juntamente com Marcos, e eles começam a evangelizar várias cidades, eles se encontram com Timóteo. Depois você pode ler com calma. Está tudo escrito no livro de Atos dos Apóstolos. Depois eles voltam, passam um tempo ali na igreja em Antioquia e vão novamente na segunda viagem missionária. Dessa vez, Paulo não vai mais com Barnabé, Paulo vai com Silas. E viajando com Silas, eles encontram na cidade de Filipos uma mulher endemoniada. E essa mulher endemoniada, ela adivinhava o futuro das pessoas. E haviam homens que escravizavam essa mulher e ganhavam dinheiro com as suas adivinhações. Então a mulher adivinhava o futuro e em troca disso as pessoas pagavam e em troca disso os seus senhores ficavam com aquele dinheiro. Então aquela mulher era escrava 2 vezes, ela é escrava dos homens, escrava de demônios, que previam o futuro, que falavam coisas sobre o futuro. E Paulo, percebendo aquele espírito que começava a elogiá-lo, aí vai um homem de Deus, Paulo não se rende aos elogios, Paulo não se rende ao engajamento, Paulo não se rende aos likes e diz: saia dela, espírito imundo, agora em nome de Jesus. E naquele mesmo momento aquela mulher é liberta e aquilo causa um grande alvoroço nos seus senhores, porque agora aquela fonte de renda havia secado e Paulo, por causa disso, é preso. Se levanta falso contra ele, contra Silas, e eles são presos. O fato é que eles estão ali presos, e a Bíblia diz que na prisão, que era um lugar como que num subsolo, eles começam a clamar à meia-noite. E enquanto eles clamam, a Bíblia diz que há um terremoto ali naquele lugar, as cadeias se quebram, eles estão
cantando e louvando. O terremoto ele não destrói a cadeia, não destrói a estrutura da cadeia, mas destrói as correntes, destrói as amarras. E ali o carcereiro, ao ver aquele alvoroço, os presos livres, aí o carcereiro ele tira a espada para matar a si mesmo, revelando o seu coração, a sua vida, a sua alegria, o seu coração batia por manter aqueles presos. No momento que os presos estavam livres, ele seria cobrado, e ali ele preferia morrer a enfrentar esse julgamento. E ali mostra que quem estava preso, na verdade, não era Paulo e Silas, era o carcereiro, que parecia estar livre, mas estava preso. Paulo e Silas pareciam estar presos, mas estavam livres, porque o coração adorador, ele é livre no dia bom e no dia mau, no dia da angústia e no dia da alegria. O coração adorador, ele encontra uma liberdade em Cristo, onde quer que ele esteja, em qualquer circunstância que ele esteja. E ali, por conta daquela situação, Paulo diz: ei, não se mate, não, morte não, hoje não é dia de morte, hoje é dia de vida. E aquele homem fica calmo, porque Paulo controla aquele tumulto, ninguém foge, e aquele homem se converte. E a Bíblia diz que no dia seguinte, toda a sua casa são batizados, são salvos. Que alegria! E ali, em seguida, está tudo escrito no livro de Atos, Paulo encontra uma mulher judia de oração, uma mulher de Deus, uma mulher de oração chamada Lídia, e ela se converte também, acredito eu, por causa desse alvoroço que Paulo e Silas causaram em Filipos, e ali começa a igreja, na casa dessa mulher. Paulo passa algum tempo ali naquela cidade, ele é preso em outra cidade, e ali ele escreve essa carta a essa igreja que viu ele sofrer, que viu ele padecer por expulsar demônios, igreja na casa de Lídia, fundada, cuidada pelo apóstolo Paulo. Essa igreja, essa cidade, ela era uma chamada de pequena Roma. Ela era uma cidade modelo dos romanos. A ideia era que tornassem Filipos um pequeno exemplar de Roma, para que o imperador se sentisse em Roma quando chegasse em Filipos. Então a cultura de Filipos era romana, a economia de Filipos era romana, as moedas tinham a foto de César, tudo cheirava a Roma, a legislação era romana. Filipos era uma cidade da Ásia, do início da Europa, que era semelhante a Roma. E ali estava a igreja do Senhor, e ali estava Paulo agora preso, e escreve desejando ver os irmãos. Olha, eu desejo vê-los, eu não sei se eu vou conseguir, porque estou amarrado, estou preso, mas o meu desejo é vê-los. Mas ele diz: eu não sei se eu conseguirei vê-los, eu não sei se eu morrerei antes, eu não sei se eu estarei vivo, por hora a morte será para mim algo bom, porque eu estarei na glória com meu Deus, isso é maravilhoso, mas eu sei que para que haja fé forte no coração de vocês, é necessário que eu esteja vivo para estimular vocês. E Paulo ele está apresentando essa questão à igreja. E aí vem o texto da pregação de hoje. Não importa o que aconteça, ele está dizendo no versículo 27, ou seja, quer ele esteja preso ou solto, vivo ou morto, não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Senhor. Sabe por quê? Porque os cidadãos de Filipos eram chamados a ser cidadãos romanos, a cheirar romano, se vestir como romano, se portar como romano. E aí Paulo está agora apresentando outra cidadania, não mais a cidadania romana, mas a cidadania do céu, a cidadania celestial, a cidadania da glória de Deus. O céu é real, o céu tem dono, e esse dono está aqui nesse lugar, e nos chama a nos portar na terra como cidadãos dos céus. E aí ele vai dizer como. Quem quer saber como é que se faz isso? Timóteo, eu estou aqui curioso, porque eu quero ser um cidadão do céu. Ou então, eu já sou um cidadão do céu, mas eu quero saber como agir, como proceder. Por quê? Porque essa igreja, ela passava por lutas externas e por lutas internas. A gente vai ver isso durante a pregação de hoje. Lutas internas. Está aqui a irmã Débora Sintik. Ela é citada nessa carta, não a irmã Sintik nossa, mas a irmã Sintik lá de Filipos. Inclusive a irmã Sintik daqui já encontrou com a irmã Evódia, não foi assim? Já pensou que coincidência? Paulo no 4º capítulo ele diz assim, Sintik e Evódia façam as pazes, se unam, se abracem, vocês são mulheres de Deus, pare de briga. E aí a irmã Sintik encontrou com a irmã Evódia, já pensou?
Espero que vocês tenham se abraçado, viu? Se unir, trocado o WhatsApp. Então, haviam lutas internas. O exemplo de Sintique e de Evode é apenas um. Mas Paulo fala no capítulo 3, meu amigo irmão Eugênio, que haviam partidarismos, que haviam vanglória. O que é partidarismo? É assim, ó, a minha opinião é a certa e a tua é errada. O que é a vanglória? É fazer as coisas para a sua própria glória, que não seja para a glória de Deus. Então, esses elementos haviam na igreja de Filipos. Graças a Deus que isso não acontece mais. Haviam também lutas externas. A Bíblia diz que haviam perseguições da filosofia romana. Haviam judeus que perseguiam a igreja, queriam colocar um peso grande sobre a igreja. Os judeus queriam pegar o judaísmo e colocar nas costas dos cristãos como um peso. Então, havia muitas lutas. Qual é o remédio dessas causas? A igreja que passa por lutas externas e por lutas internas. Você consegue se encontrar nesse contexto? Corações que enfrentam lutas internas e lutas externas. Você consegue se encontrar nesse contexto? Não. O seu coração passa por lutas internas? Passa por lutas externas? Amém. Eu estou com você. Vou perguntar de novo. O seu coração passa por lutas internas? O seu coração passa por lutas externas? Essa palavra é para você nessa noite, em nome de Jesus. Porque Paulo olha para essas lutas da igreja de Filipos, ele enquadra o coração da igreja amada, a qual ele investiu o seu tempo, as suas orações, o seu choro, as suas lágrimas. No capítulo 3 ele diz, eu escrevo isso com lágrimas sobre vocês, sobre o contexto de vocês. E ele diz, o remédio é, exerçam a sua cidadania de modo digno ao Senhor Deus, porque havia um chamado a Filipos exercer sua cidadania para César, para Roma, para a vida, para a terra, para o dinheiro, para a política, para as coisas dessa terra. Paulo olha para a situação e diz, ei, olhem para cima, existe um céu, existe um Deus, essa vida na terra é passageira, mas existe um lugar que não passará, ele é eterno, e eu chamo vocês a ser cidadãos não de Roma, mas dos céus. Eu provoquei os irmãos na última Sexta Viva com a seguinte pergunta, quem aqui quer passar num concurso bom? Ah, mas eu já tenho... Não estou perguntando a sua idade. Então, se você quer, você gostaria de ter um salário fixo muito bom, férias, 13º e tal, vantagem, vale alimentação, vale tudo que você quer. Poucos querem, né? Quem aqui quer passar num curso assim, a faculdade, aquela faculdade que paga bem, que lhe dá uma autonomia, que você ama? Quem aqui quer ser aprovado? Quem aqui quer ter uma conta legal no banco? Uma conta legal, não precisa ser milionário não, mas, né, irmã Jane, aquele dinheirinho ali, que seja ali um dinheiro legal, né, para você, né, entendeu? Quem quer isso daí? Eu provoquei dessa forma lá na sexta-feira. O pessoal, eu. E eu quero dizer para vocês, eu também. É natural do ser humano querer ter recursos, desde que você não seja servo deles. Mas a provocação ela vem no seguinte sentido, porque nós podemos conquistar coisas na terra e desejar essas coisas. Mas a grande verdade é que no dia que você morrer, no dia que eu morrer, alguém que nós amamos muito, vai lá no concurso que você passou e vai dizer, fulano morreu. E o seu nome, o nome dessa pessoa, será retirado daquele lugar. No dia que você morrer ou eu morrer, alguém que nós amamos muito vai lá no cartório e vai dar baixa no seu CPF. Vai lá no concurso que você passou e vai tirar. Aquela conta bancária legal, ela vai ser repartida, dividida pelas pessoas, às vezes causando mais problema do que solução. Tudo que você conquistou vai passar por uma partilha, seja dívidas ou lucros, não sei. Mas o que eu quero dizer para vocês é que tudo aquilo que é fruto dos nossos brilhar dos nossos olhos na terra, um dia passará. A faculdade, o curso, o concurso, o dinheiro, o carro, a casa, o bem, tudo passará. Mas na cidadania celestial, somos convidados à eternidade ao lado do nosso Deus. Lá nós somos incanceláveis. O nome está escrito e não há diabo que apague o nome do livro da vida que já está escrito.
Porque está escrito com o sangue do Cordeiro. Com essa provocação eu quero te dizer, vale muito mais a pena conquistar coisas no céu do que na terra. É legal ter um dinheiro, não estou dizendo que não é. É legal ter um concurso, é legal ter uma profissão boa. Mas nada mais do que legal. Essencial é ter um nome no céu. Essencial é dobrar os joelhos e os anjos se moverem. É essencial é ter um nível de intimidade com o Senhor, no qual você se ajoelha, e o Senhor ouve, e o Senhor responde, e o Senhor age. Se o dinheiro, o concurso, a casa fosse o mais importante dessa terra, e o grande preenchimento das lacunas do coração, não haveriam suicídios nos shoppings de Fortaleza, nas faculdades. Você sabia que de vez em quando as pessoas se jogam de shoppings de Fortaleza? Timóteo não sabia disso e nunca vai saber, porque é abafado. A imprensa não pode divulgar. Acontece. Faculdades, acontece. Eu sei disso porque eu sou médico, eu tenho amigos que trabalham em hospitais. Acontece, mas não pode ser divulgado por uma questão de marketing do shopping. Mas acontece nos lugares mais nobres. Acontece por quê? Porque as coisas boas não são nada mais, nada menos do que boas. Paulo nos chama a olhar para as coisas excelentes, escrevendo cartas aos Filipenses. Ele chama assim, olha, vocês têm andado em lutas, crises internas e externas, porque vocês estão com os pés demais nessa terra. Eu convido vocês a colocar a cabeça no céu e a ser cidadão do céu. Essa palavra não é uma palavra de tristeza, por você saber que um dia o seu CPF será cancelado, porque eu acredito que não há nenhuma novidade disso, mas é uma palavra de esperança para te dizer que há um nome no céu, que se você crê em Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador, o seu nome será escrito no céu, e lá é inapagável, é incancelável, não precisa de engajamento, não precisa de likes nem de curtida, o Senhor escreveu o seu nome eternamente. É isso que Paulo está dizendo. E aí, baseado nesse texto, exerça a sua cidadania do céu. Ele está fazendo um confronto com a cidadania romana. E ele dá conselhos. E eu vou destrinchar esses conselhos nessa pregação. O primeiro conselho: permaneçam firmes em um só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica. Como eu expliquei para vocês, lá no capítulo 2, do versículo 3 a 8, ele explica dos partidarismos, das vanglórias. Ele diz um remédio, quando há partidarismo, ou seja, o meu jeito, o teu jeito, o remédio é, sejam unidos em um só espírito, porque em um só espírito não há briga, não há confusão, porque não é o meu espírito, não é o espírito da irmã Graça, é o espírito de Deus que está sobre nós. Em Babel há uma divisão das línguas, vocês lembram disso, Torre de Babel? Há uma divisão das línguas. A Bíblia diz que em Nimrod, um homem chamado Nimrod, que fundou a cidade de Babel, havia uma só língua, e eles conversavam, se comunicavam, e começaram a desejar coisas perversas e erradas, e houve uma confusão entre eles, e ali as línguas foram divididas, e houve conflito, houve partidarismo, houve vanglória. Mas também a Bíblia diz, lá em Atos capítulo 2, que as línguas vieram agora como de fogo do céu, e todas as línguas agora se entendiam em uma só língua, a língua do Espírito Santo de Deus. E as pessoas de outras cidades, de outros países, se entendiam, falando numa língua que ninguém entendia pela mente, mas entendia no Espírito, a língua do Espírito Santo de Deus. Sabe o que é que esse texto nos diz? Que há uma língua única que a igreja deve falar, que não é a língua do Aurélio, não é a língua do Timóteo, é a língua do Espírito Santo de Deus. Para todo conflito dentro da igreja, há uma solução no Espírito Santo de Deus. Se os dois estiverem no Espírito, há união, há unanimidade e há uma luta. Ele fala lutando, unânimes. Ser unânime já não é fácil, e lutar unânime é mais difícil ainda. O que é que significa unânime? O que é que Paulo está dizendo? Filipos, vocês estão gastando a energia de vocês, o combustível de vocês, com briga interna. Vocês estão gastando a energia da igreja
com questões internas, não. Já tem problema demais lá fora. A energia da igreja deve ser para preparar pessoas e para ganhar almas. A energia da igreja deve ser para preparar pequeno grupo, culto de oração, e para a cesta viva, para ir para os hospitais, para o seu trabalho, para a fila do pão, para o meio da rua, para salvar crianças, para salvar vidas, para salvar pessoas que estão sendo perdidas, desperdiçadas, crianças que estão sendo violentadas. Quem defenderá a igreja do Senhor cheia do Espírito Santo de Deus? Paulo diz, não gastem a força de vocês brigando entre vocês. Sejam unânimes no Espírito, para que vocês possam lutar a luta certa. Que luta é essa? A luta do Evangelho de Jesus. A luta pela fé evangélica. Que fé evangélica? Aqui daria um acampamento. Sinceramente, esse versículo dá um acampamento. Firmes num só Espírito, lutando unânimes pela fé evangélica. Dá um acampamento, cada dia assim. Firmes, no outro dia pelo Espírito. Dá um acampamento. Mas resumindo, em poucas palavras, a fé evangélica é uma fé do Evangelho. E o que é o Evangelho? O Evangelho significa boas novas. A fé evangélica, meus irmãos, é uma fé numa certeza inabalável de que Jesus morreu e ao terceiro dia ressuscitou e que Ele continua vivo, salvando, curando, libertando, realizando as suas maiores obras. Mas agora Ele não faz mais pessoalmente, fisicamente, agora Ele faz essas mesmas obras através das minhas mãos e das suas mãos. Através das mãos de todo aquele que nele crê. Essa é a fé evangélica. É você chegar num parque e dizer, vamos orar aqui pelos enfermos. É você chegar num parque e dizer, Jesus Cristo reina e Ele está aqui nesse lugar. É você chegar num hospital e dizer, Jesus é a fonte de águas vivas na vida e na morte. Ele deve ser bebido por você. E essa é a fé evangélica. Mas Paulo dá um conselho tão difícil, mas possível, senão não estava aqui. Sejamos unânimes. Sabe o que é unânime? Todo mundo pensa que unânime é todo mundo igual. Não é pensa igual, fala igual. Não é. Isso é uniforme. Uniforme é um ônibus escolar cheio de japonês dentro. É uniforme. Todo mundo fardado, com a mesma cara, do mesmo tamanho. Sabe, eu acho que até os pais se confundem. É um caminhão, um ônibus escolar de japonês. Isso é uniforme. É você pegar aqui, pastor Walter, agora o senhor vai se vestir assim, vai falar assim. Irmã Graça, a senhora vai se vestir assim. E colocar todo mundo dentro da mesma caixa, do mesmo... isso era o que os judeus queriam fazer em Filipos. Colocar todo mundo dentro do mesmo... Como é que eu posso falar? Do mesmo padrão. Perfeito. Do mesmo padrão. Estabelecer um padrão e agora você tem que estar nesse padrão. Isso é a uniformidade. Não é isso que Deus quer para nós. O que Deus quer para nós é que nós, dentro das nossas diferenças, da nossa criação, da nossa visão de mundo, possamos abrir mão da nossa própria razão, em prol da razão do outro, não, em prol da razão do Senhor. Porque a razão do outro também é corrompida. A minha é corrompida, porque eu tenho uma visão de mundo. Eu vim de uma casa dessa forma, meu pai, minha mãe, não sei o quê. Você também é de outra. Uns aqui nasceram em outro estado, outros têm uma cultura diferente, outros passaram por traumas na infância, outros não. Então, de repente, junta todo mundo e diz assim, agora vocês têm que lutar juntos por algo. É difícil, mas não é impossível. É possível por quê? Porque entre nós há o poder do Espírito Santo de Deus atuando. E nele nós somos capazes de abrir mão do meu jeito de ser em prol do jeito de ser do céu. Por isso Paulo diz, sejam cidadãos dos céus, não da terra. Porque cidadão da terra, meu irmão, já tem demais. Já tem muita terra, já tem muita carnalidade, já tem muito jeito de ser, já tem muita opinião lá fora. Aqui dentro é preciso que a gente perca para o Espírito de Deus. É preciso que a cada vez que a gente se ajoelhe, fiquem ali pedaços de nós, e que a gente se levante dali, cheios de Deus, mais parecidos com Jesus. É isso, primeiro conselho, para você ser um cidadão do céu, e eu também, permaneçam firmes, em um só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica. Destaco a palavra lutando, porque haverão lutas. Muitas vezes, diante do evangelho, da vida cristã, nós caímos diante das lutas, achando inocentemente, ingenuamente, que não haverão lutas.
Mas haverão lutas. Meu amigo Moacir, minha amiga Ana Andresa estão agora enfrentando uma luta. Era para estar aqui, ficou bem aqui, todo domingo. Mas agora eles estão lá no hospital. Estão enfrentando lutas. Lutas. A irmã Socorro está enfrentando luta. Na vida cristã há lutas. O que Paulo está dizendo é que juntos vocês vão vencer essas lutas em nome de Jesus. Que a irmã Socorro está aqui no seio da igreja, abraçada, abrigada. Pedimos a Deus que ela termine esse culto consolada, com o coração um pouco mais aquecido. Pedimos a Deus que ao fim desse culto, a irmã Andresa e o irmão Moacir sejam mais fortes, mais vigorosos. Pedimos a Deus porque a luta deles e a nossa luta unânimes pela fé da igreja que se junta, que se une, que se ama, que se move, que se reveza, que um toma o lugar do outro para um bem maior. E esse bem maior não é meu e nem é seu, é do Espírito Santo de Deus. Segundo lugar, não se intimidem pelas oposições. O que é que ele está dizendo? Que há oposições. Não dá tempo ler Filipenses todo aqui, mas tem uma hora que Paulo pregando, ele diz, entre vocês há cães. Já pensou um pastor pregar isso hoje? Entre vocês há cães que tentam destruir a essência da igreja, a cruz de Cristo. Então há oposições. Há oposições internas e há oposições externas. Havia uma cultura romana, meus irmãos, do sincretismo religioso. O sincretismo religioso que era, pegava qualquer tipo de crença e juntava. A deusa serve, não sei o que, serve, tudo serve, tudo serve, tudo serve, e fazia uma grande religião como uma sopa cheia de ingredientes que não combinam. Era essa a ideia romana. Os romanos eles tiveram uma ideia diferente dos outros guerreiros assírios, os povos anteriores. Os povos anteriores estavam conquistando e destruindo, sabe? Destruía tudo, destruía. Saía acabando com tudo, e assim eles queimavam cidades, matavam pessoas. Os romanos tiveram uma ideia. A gente vai ser muito mais forte, ao invés de matar, a gente mudar a cultura deles. Aí eles instituíram a função dos apóstolos. Você pensa que o apóstolo foi Jesus que fundou? Foi não, foi os romanos. E o apóstolo era alguém fiel ao imperador, fiel a César, que ia na frente, mudando a moeda, mudando a política, mudando a legislação, mudando a cultura, mudando a religião, para que o imperador se sentisse em Roma, aonde quer que ele fosse. E aí Jesus olha para essa situação apostólica romana e diz assim, eu vos instituo agora apóstolos dos céus. Para quê? Para estabelecer nas cidades, nos trabalhos, nas ruas, o reino de Deus, para que o Espírito Santo de Deus se sinta à vontade na sua casa, na sua vida, no seu trabalho e aonde quer que você for. Nós temos um chamado apostólico, um chamado de mudar realidades, mudar culturas. E isso começa dentro de nós. Isso não é para você chegar amanhã no seu trabalho e dizer, agora esse lugar é o reino de Deus. Não. Ei, calma. Primeiro você muda o seu coração. Depois você muda a sua casa. Quando vocês estivessem se aguentar mais dentro de si, ali está o reino de Deus e a sua justiça. Ali está a verdade do reino. Para que cada casa dessa família irmã Jânia haja um candeeiro do evangelho brilhando, acima das opiniões, acima das razões. E essas lutas, essas oposições, elas vinham dos libertinos romanos. Os libertinos romanos chegavam em Éfeso e diziam, vixe, que estátua bonita. A deusa, que deusa é essa? A deusa grega da Grécia, Artemis. Vamos destruir. Não, peraí. Vamos nos aproveitar desse comércio dessa deusa. O nome dela agora é Diana. Mudava o nome da deusa, incorporava e dizia, ela agora é nossa. Sacerdócio, dinheiro, venda de estátuas, venda de imagens, escravização, prostituição de adolescentes, tudo acontecia em torno daquela deusa. Estão entendendo a mentalidade dos romanos? Essa é a mentalidade. E os libertinos diziam assim, tem Jesus, tem Jesus, mas tem também Diana, tem também fulano, tem também o Deus tal. Jesus é um a mais e não é o suficiente. Talvez
nos dias de hoje, haja uma ideologia que tenta desvalorizar a obra de Jesus na cruz, dizendo que há muitos caminhos até Deus, que você pode encontrar Deus através das plantas, que você pode encontrar Deus através da natureza, que você pode encontrar Deus numa viagem interior, e para isso as pessoas bebem chás misteriosos, para isso as pessoas se expõem em seitas terríveis. Esse final de semana aconteceu um escândalo em uma dessas seitas. As pessoas se submetem a tudo para tentar encontrar Deus, porque os libertinos tentam pregar que há muitos caminhos até Deus. Paulo diz, não se intimidem com essas oposições, porque os cidadãos dos céus, no capítulo 3, versículo 20, eles têm a sua inteira esperança no Senhor Jesus, o seu Salvador. Nós temos uma firme convicção de que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai, a não ser por meio de Cristo Jesus. Isso não é invenção minha, isso está escrito nas Sagradas Escrituras. Aí os libertinos perdem a vez, porque nós somos cidadãos dos céus, e nós sabemos que o céu tem dono. A terra, ela vive num aparente desgoverno, né? É o desgoverno, loucura, caos. A Porto Alegre, Rio Grande do Sul, caos total. E além do caos, o coração do homem gerando mais caos ainda. Pessoas simulando Pix, desviando. Teve um adolescente de 15 anos, ficou milionário, meus irmãos, desviando Pix para a doação do Rio Grande do Sul. Um menino ficou milionário e ninguém consegue mais achar ele. Criptografou tudo. Por quê? Tirando o dinheiro que era das vítimas de uma enchente. A pior enchente é a enchente do pecado, que destrói corações, que tira a comida da boca das crianças, que tira o agasalho do corpo de quem está morrendo de frio. Esse é o mundo do desgoverno que nós vivemos, o coração do homem perdido nas corrupções. Essa é a terra, mas eu quero te dizer, o céu não é assim. O céu tem dono. O céu tem Jesus, o céu tem rei, a porta está aberta, o rei é a porta, e ele diz, entrem por mim, os que estão aflitos, cansados, sobrecarregados, venham a mim, porque eu vos aliviarei. No céu tem jeito, no céu tem vida, no céu tem um Pai que é misericordioso, é uma verdade absoluta que consola, que transforma, que afaga o nosso coração. A terra é um ambiente corrompido, como Michel gosta de ler Eclesiastes, me lembrei dele, quando Salomão olha para a vida debaixo do sol e diz, não há esperança na vida debaixo do sol, tudo é vaidade sobre vaidade e vaidade. Mas eu quero te dizer, há uma vida acima do sol, há uma luz mais forte do que a luz do sol, há um calor mais forte, essa luz é Jesus. Porque no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. E Ele é a luz dos homens. E Ele fez todas as coisas. Sem Ele, nada do que foi feito poderia ser feito. Ele é Jesus. Os cidadãos de Roma, ele tem terra demais. Os romanos na igreja têm terra demais. Por isso que no capítulo 4 dessa carta é o texto da ansiedade. Se eu fosse presidente do Brasil... Se eu fosse presidente do Brasil, eu mandava pregar Filipenses capítulo 4 dentro de cada caixa de tarja preta no Brasil. Você quer tomar seu tarja preta? O médico receitou? Tome, mas leia isso aqui antes. Porque lá está escrito, não andeis ansiosos por coisa alguma. Porque perto está o Senhor. Antes, seja a vossa moderação conhecida de todos. Apresentai a Deus, diante do trono de Deus, as vossas crises, com orações, súplicas e ações de graças. E a paz, que excede todo entendimento humano, será a guardiã da vossa mente e do coração. Por isso, tudo que é bom, tudo que é lícito, tudo que é de boa fama, nisto pensai. Se eu fosse presidente do Brasil, estava lá, atrás de todo tarja preta estava esse texto. Paulo precisa ministrar sobre a igreja que ele fundou, sobre a ansiedade, porque havia uma perseguição na igreja cheia de Roma, cheia de terra, cheia de controle humano, cheia de judeus mandando o povo seguir a lei dos judeus. E Paulo disse, não andeis ansiosos,
Porque assim o diagnóstico de ansiedade eu sei que há. Eu tenho um testemunho pessoal meu na área da ansiedade, eu conheço um pouco dessa realidade, mas eu quero dizer a vocês, parte da ansiedade do nosso mundo é uma tentativa de controlar as coisas. Ficamos ansiosos quando achamos que as coisas dependem de nós. Ficamos ansiosos quando achamos que se nós fizermos algo, algo vai acontecer. E se nós não fizermos outro, algo não vai acontecer. Isso faz o coração palpitar de ansiedade. E Paulo está dizendo, não fiquem ansiosos, porque perto está o Senhor. Porque o Senhor é governador, porque o Senhor é rei, porque o Senhor tem poder e autoridade para resolver as coisas. E nós não podemos nada, não sabemos de nada, nós não somos nada. Nós não sabemos nada, meus irmãos. Não há nada que possamos controlar. O futuro está nas mãos do Senhor. O que nós podemos fazer hoje é sermos cidadãos dos céus e dizer, Senhor, meu coração está em Ti. E aí vem a paz, que excede todo entendimento humano. A paz que excede o entendimento. O médico olha, como foi isso? Sua mente, aconteceu alguma coisa? Um tratamento novo? Um choque elétrico? O que foi? A paz que excede todo o entendimento humano. Ou seja, há um limite do entendimento humano e há uma paz que excede o entendimento humano. O entendimento humano, ele estuda equilíbrios, impulsos elétricos, níveis de hormônios, serotonina, adrenalina, ele mede tudo, dá causas, dá um remédio, esse remédio age assim, o outro remédio age assim, esse outro age assim, bota um adesivo, bota um remédio, toma um comprimido, vai para a praia, vai para a serra, vai assistir um filme, e nada disso é suficiente. Mas há uma paz que excede todo o entendimento humano. E essa paz é representada na Bíblia como uma guerreira, como uma guardiã, que está na porta da tua mente, guardando a tua mente e o teu coração. Porque perto está o Senhor. Perto está o Senhor. Para encerrar a pregação de hoje, Paulo chama esses opositores de inimigos da cruz de Cristo. Inimigos da cruz, lá no capítulo 3, ele diz, esses homens se levantam contra vocês, e eles são inimigos da cruz de Cristo, e o Deus deles é o seu próprio estômago. O estômago é um órgão que fala sobre a irracionalidade do homem, não é assim? Uma pessoa com muita fome, ela é capaz de muitas coisas. Se tiver uma cidade com muita fome, e chegar ali um caminhão com comida, pode acontecer muitas coisas nesse contexto. Se não houver um amor, pode até morrer alguém por comida, não pode? O estômago, ele é um órgão instintivo, animal. A fome, ela é capaz de... Tem um documentário na Netflix, uma queda de avião, que as pessoas começaram a comer as carnes uns dos outros. Não estava errado, não sei. Quem sou eu para julgar uma situação extrema? Mas um exemplo só que eu estou dando aqui. E Paulo olha para essa situação e diz assim, olha, eles são governados pelo próprio estômago. O Deus deles é o estômago deles. Está dizendo o quê? Eles são governados pelos seus instintos. O que tem vontade, eles fazem. Vocês, porém, são cidadãos dos céus. Vocês devem esperar ansiosamente pelo seu Salvador Jesus Cristo. E se Paulo chama essas pessoas de inimigos da cruz, eu quero pedir licença que é o apóstolo Paulo, lá no céu eu converso com ele sobre isso, e chamar você de amigo da cruz. Chamar você de amigo da cruz. Se o inimigo da cruz é a oposição, o amigo da cruz é o quebrantado, é o humilde, é o que baixa a cabeça, é o que reconhece o erro, é o que pede perdão. O amigo da cruz é o que confia não no seu sacrifício para ter resolvido os seus próprios erros e pecados, mas confia na cruz de Cristo, que é suficiente. Aqueles que são libertinos, ele diz, Jesus não é suficiente, mas tem Diana, tem fulano, tem Cicrano, tem Artemis. Os judeus diziam, tem Jesus, mas faça sacrifícios, faça lei, faça parará. Os dois estão errados.
O que afrouxa e o que aperta está errado. Porque eu quero te dizer, Jesus Cristo é suficiente. Nele nós encontramos tudo o que nós precisamos. Jesus Cristo é real e Ele é suficiente para matar a fome, para matar a sede, para perdoar, para libertar, para levar para o céu. Jesus Cristo é suficiente. Não deixe ninguém colocar sobre você um peso além do que a Bíblia diz. E não deixe ninguém afrouxar aquilo que a Bíblia diz que deve ser feito. Porque há um equilíbrio. Em 2 Timóteo 1,7, Paulo diz a Timóteo: Timóteo, presta atenção. Eu conheço as tuas lágrimas. Eu conheço a tua luta. Eu conheço o que faz o pastor chorar. Mas eu quero te dizer, te levanta, lembra-te da unção que eu mesmo coloquei sobre ti por imposição de mãos. Aviva a tua obra, porque Deus não colocou sobre ti espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio, moderação, equilíbrio. A igreja do Senhor, os cidadãos dos céus, eles vivem em equilíbrio. Os cidadãos dos céus, eles vivem em amor. O cidadão do céu, ele vive em poder de Deus. O cidadão do céu, ele não foi chamado à covardia, ele foi chamado a levantar as bandeiras do Evangelho e não ter medo dos opositores dessa terra. O cidadão do céu, ele ama. E ele entende, eu já chamo o grupo de louvor, que o seu sofrimento por Cristo é um privilégio. Paulo diz, eu estou preso. Mas ele diz assim, depois que eu fui preso, os irmãos começaram a pregar com mais determinação, com destemor. Está lá escrito no capítulo 1, depois você lê em casa. Olha, eu estou preso, mas não considero isso de todo mal. Porque depois que eu fui preso, os irmãos começaram a pregar com mais vigor. Os irmãos começaram a pregar com mais vontade. Aí ele diz, eu estou preso, mas não se preocupe, porque colocaram para cuidar de mim a guarda pretoriana de Nero. Sabe o que era a guarda pretoriana de Nero? Eram 6.000 homens, tropa de elite de Roma, se revezando, 4 soldados em turnos de 8 horas, ou seja, 3 turnos por dia, durante 2 anos. 12 vezes 730 e tanto. Era o número de soldados. E Paulo diz, todos eles conheceram o Evangelho de Jesus Cristo. Nero pensou que estava prendendo o apóstolo, mas Nero estava presidindo uma grande obra missionária. Ele colocou sua tropa de elite para ouvir o Evangelho da boca do apóstolo Paulo. Aí quando ele vai se despedir lá no capítulo 4, ele diz, eu saúdo a vocês, Timóteo manda um abraço. Epafrodito manda um abraço, e todos aqueles da casa de César também mandam um abraço. O soldado se converteu, o soldado está mandando abraço, porque Jesus Cristo nos liberta da terra e nos coloca no céu. Quando o inimigo pensa que o sofrimento vai destruir, no sofrimento há mais clamor, há mais joelhos dobrados, há mais coração quebrantado. No crescimento, no sofrimento, muitas vezes a pregação vem com mais vigor, com mais destemor. Em meio à luta, salmos são escritos. Em meio à tristeza, canções lindas são compostas. Porque o sofrimento em Cristo gera frutos. Até o sofrimento em Cristo gera bons frutos. Porque a prensa um dia imprensou a oliva verde da casa do Pai. Um dia Jesus foi imprensado no Getsêmani, que significa o monte da prensa. Um dia o próprio Cristo chorou lágrimas de sangue naquele lugar, e o seu sofrimento gerou vida. Paulo diz, meus irmãos, eu queria ter assim muito tempo para pregar, mas Paulo diz, seja em Filipenses 2, ele diz assim, olha, eu convido vocês a entender o sofrimento de vocês de maneira espiritual. Mas Timóteo, eu não consigo isso. Eu queria muito aquilo. Isso gera em mim sofrimento. Ore ao Senhor. Ore ao Senhor. Ore ao Senhor. Porque em meio à oração, Ele vai te mostrar onde você pode frutificar no seu sofrimento. Aonde aquelas lágrimas podem enxugar lágrimas de outro, porque eu quero, diz o apóstolo Paulo, que vocês tenham o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus.
Embora sendo Deus, não se considerou ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Ele se esmagou, ele não se esmagou, e nem ele foi esmagado, ele se deixou ser esmagado. Jesus se entregou por mim e por você. Jesus sofreu o sofrimento voluntário por nós. E muitas vezes nós sofremos um tantinho assim, e já estamos pulando fora, desistindo da fé, abrindo mão da oração, agindo como crianças mimadas. Ei, no teu sofrimento, pessoas podem ser evangelizadas. No teu sofrimento, vidas podem ser curadas. No teu sofrimento, a palavra pode ser pregada. No dia da luta, no dia da dor, pode haver refrigério no seu coração. No dia da morte da minha querida mãe, nós começamos a levantar ali um clamor. No dia mais difícil da minha vida até hoje, foi aquele dia. Minha mãe falece nos meus braços, nos braços da minha esposa. Nós estamos ali cantando, pastor Wesley. Tinha um médico ali para dar a declaração de óbito. E naquela noite, aquele médico se reconciliou com o Senhor Jesus, porque ele disse: há uma paz aqui nesse lugar. A minha mãe está com o Senhor na glória. Ali nós fomos orando. Senhor, eu disse: Senhor, eu entrego nas tuas mãos a vida da minha mãe, serva do Senhor, recebe ela na glória. Isso não é coisa de Roma, isso não é coisa da terra, isso é coisa do céu. O fruto, o médico se reconcilia. Há frutos em meio à dor, há frutos em meio ao sofrimento, porque nós não somos mais donos de nós mesmos. Existe um Senhor Deus sobre todas as coisas, que no dia da alegria e da festa, da viagem do fim de semana, e também no dia do luto, da dor do velório, é Deus sobre todas as coisas. E a vida do crente vai frutificando como peregrino em direção a Jerusalém celestial. A vida do crente vai adorando em meio a lutas, em meio a guerras, vai caminhando sem desistir. Ei, sejam unânimes e lutem pela fé evangélica. Ei, não tenham medo dos opositores, porque eu sou o Senhor sobre vocês. Vocês têm dono, vocês têm Pai, vocês têm Senhor. Não estamos abandonados. O sofrimento da terra gera frutos do céu. Pegue todas as tuas crises nessa noite e apresente elas diante do Senhor e pergunte: Senhor, como eu posso te glorificar em meio à crise? Como eu posso glorificar o teu nome em meio a lutas? Oh, Paulo olha para isso e diz: seja um cidadão do céu. Você tem um CPF? Tem? Todo mundo aqui tem CPF? Tem. É obrigado. Meu filhinho está aqui, ele, 5 meses. Já tem CPF. No mesmo dia que ele nasceu, fui registrar, saiu do hospital com o CPF. Está lá o número. Aquele número, ele diz muito sobre você. Você não sabe, mas diz. Todo mundo que nasceu no Ceará e no Piauí, o último número é 3. O último número antes do dígito é 3, tá? 3. Cearense. Não precisa nem olhar para a cabeça. Cearense. Tem um cálculo que lá, tá tudo ali. Daqui a pouco o CPF no Brasil vai ser carteira de motorista, identidade, carteira de trabalho, passaporte. Daqui a pouco, tudo vai ser o CPF, tudo, tá lá, tá tudo teu ali. Daqui a pouco, tua conta do banco, tudo vai ser ali um registro único. Tudo vai ser ali. Tudo isso passará, igreja. Porque há um CPF, entre aspas, mais importante do céu, e esse ninguém jamais pode apagar. Nosso consolo e nossa esperança é o Senhor. Se você ainda não tem CPF no céu, eu te convido a entregar a sua vida a Jesus nessa noite.
Você pode estar aqui na igreja ou pode estar aí na live com o coração aflito, aperreado. Eu te convido, escreve o teu CPF no céu. Pastor, como é que eu faço? Abro uma conta, dou um dinheiro. Ei. É muito mais. Entrega a tua vida a Ele. Entrega os teus caminhos a Ele. Confessa com a tua boca: Jesus Cristo é o meu Senhor e o meu Salvador. Parece que não muda nada, mas muda tudo. E se você, meu irmão, ainda vive como é natural essa crise interna, eu te convido a reafirmar nessa noite os valores do céu. Os valores do céu sobre a tua vida. Os valores do céu sobre a tua casa. Para que a tua família seja na terra uma porção do reino de Deus, como uma missão apostólica, de forma que o Espírito Santo sinta a vontade na tua vida, se sinta a vontade na tua casa. O Espírito Santo se mova na tua vida com liberdade, que Deus olhe do céu para a terra e diga: lá vai irmão Melo, eu vou nesse dia abençoar a vida de alguém através da vida dele. E fala, e move. Quem já sentiu um desejo no coração tão forte de dizer algo, de orar, de abençoar, de dar um dinheiro? Quem já sentiu isso? É o Espírito Santo de Deus se movendo na igreja do Senhor. É o Espírito Santo de Deus se movendo. Faça isso. Mande um presente. Faça uma ligação. Faça uma oração. Certa vez meu primo sequestrado, numa madrugada dessa da vida, sequestrado, levaram ele lá para a beira do Castanhão. O assaltante apontou o revólver e mandou ele andar. Na mesma hora, minha avó, aqui no Parque Araxá, acorda com uma voz do Espírito: ora por ele, ora por ele, ora por ele. Enquanto a minha avó orava, a arma não disparou, o revólver não disparou. O carro começou a alarmar sozinho, do nada. O assaltante volta. Está vivo até hoje, meu primo, porque o Espírito Santo de Deus age, se move. A Juliene no trabalho, no final de gestação, 8º mês, 7º, 8º mês, vai para o médico, está tudo bem, vai para casa. A irmã Nalina se deita na rede, a voz do Espírito: leva de volta agora. Levou, a médica disse: foi por pouco. A Linda nasceu no milagre, prematura. A Juliene corria certos riscos. A médica disse que estava tudo bem, naquela hora realmente estava. Mas o Espírito Santo de Deus avisa os seus servos do que deve ser feito. É milagre, é testemunho. Somos cidadãos do céu. O céu tem dono, tem Wi-Fi que ninguém derruba. É o Espírito Santo de Deus, geração após geração, pairando sobre as águas, pondo em ordem o firmamento, a terra, os animais, a natureza, soprando a vida no seu nariz e no meu nariz, o poderoso Espírito Santo de Deus. Fique de pé nessa noite.